Hoje eu começo a falar sobre os 10 motivos para você reunir a família. Colossenses 3,17, o apóstolo Paulo diz aí exatamente assim, olha. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em o nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos dar uma parada aqui. Quer ver? Tudo que fizermos, seja por palavra, ou seja por ação, porque tem coisa que a gente não fala, mas a gente faz. E, às vezes, o nosso maior evangelismo não são palavras, é o nosso testemunho. Significa nosso comportamento, nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. Porque, às vezes, tem pessoas que elas falam de Jesus, elas pregam sobre Jesus, mas esquece que aquilo que elas pregam para os outros sobre Jesus, os outros observam se ela na vida vive e faz o que ela está falando. Às vezes, muitas esposas não se convertem porque ela sabe quem que ela tem em casa. Ela sabe quem é o marido que ela tem. E nas ações desse marido, nas palavras, ele é um cristão. Mas nas ações dele, ele é um ímpio. Ele é um mau caráter. Nas ações dele, ele não faz o que um cristão deveria fazer. A mesma coisa é o filho que não vê nos seus pais, que estão na igreja, mas às vezes esses filhos, eles não sentem nem sequer vontade de se converter. Eles não sentem nem vontade de vir à casa de Deus, ao olhar pelas atitudes, pelos comportamentos, pelas ações que os seus pais fazem em casa, que parecem dois cachorros, vivem brigando. Vem para a igreja, dá glória, dá aleluia, mas dentro de casa fica um ferindo o outro, fica um maltratando o outro, fica um com aquelas gritarias um com o outro, aquela brigaiada um com o outro, dentro do lar. Como que alguém que olha para um casal que se intitula cristão, que se intitulam servos de Deus, e que vivem desta forma, somente em pé de guerra, somente em distratando um ao outro, somente em brigando, e às vezes até um dormindo na sala, ou no quarto do filho, né, ou da filha, e o outro dormindo sozinho. Quem é que vai dar credibilidade a um cristianismo nesse sentido? Quem vai acreditar? Porque, meu irmão, o que faz as pessoas, e o que, infelizmente, né, tem gente que se elas não veem, elas não creem. Você pode ver que quando tem aquelas pessoas depravadas, aquelas pessoas que vivem longe de Deus, quando elas se convertem verdadeiramente a Deus, elas não precisam pregar. As pessoas dizem assim: o fulano mudou, ele não faz mais aquilo. Não, pode ir comprovar. Às vezes a pessoa vai lá para ver, e ela comprova, ela diz: não, eu quero esse Deus que o fulano tem. Você não precisa abrir a boca, você só precisa fazer. Por isso que, às vezes, o que ocorre conosco? A maneira de nós reunirmos a família, muitas vezes não é só fazendo um almoço, não é só fazendo uma festa, uma recepção, né? Porque quem é que vai querer ficar perto da gente com as palavras que nós falamos ou com as atitudes que nós temos?
Eu já vi, por exemplo, foi muitos filhos dizerem assim: eu não vou na casa da minha mãe mais não. Você chega lá, minha mãe naquele estresse, naquela loucura, aquela coisa doida lá, e vive daquela maneira, eu nem vou lá mais. Por que eu vou caçar lá? E às vezes essa mãe é aquela mãe que está na casa de Deus. Ah, pastor, porque a minha filha ela tem um coração duro, porque a minha filha, pastor, ela não se converte, porque a minha filha não quer nada com Jesus. Não, às vezes a filha está olhando é para a mãe, está olhando é para o pai. E aquilo que ela está vendo de ações que o pai está empreendendo, que a mãe como cristã está praticando, o que isso traz nela? Não traz nela nenhuma vontade de se associar a um ministério, a um trabalho, até porque o ministério e a obra de Deus talvez não tem nada a ver com aquele pai, com aquela mãe. Porque não é essas coisas que no ministério a gente aprende, que na obra de Deus a gente aprende. Mas o que acontece? A pessoa não quer se associar porque ela acha que o ministério todo é a mesma coisa. Você já viu e você já deve ter escutado isso várias vezes, a pessoa dizendo assim: eu ir para a igreja para ser igual fulano? Para ficar igual minha mãe? Para ser igual meu pai? Para ser igual meu filho? Por que eu vou caçar na igreja para ser assim? Eu não vou não. Isso por quê? Porque às vezes nós não estamos nos reservando, nós não estamos nos preocupando. Tem gente que diz assim: ah, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Faça não, irmão. Primeiro, se você entregou sua vida para Jesus, a vida não é mais sua. Ela é dele. E se a sua vida é de Deus, aquilo que você for fazer, verifica se o que você está fazendo está sendo em nome de Jesus. Sendo em nome de Jesus não significa eu vou fazer isso em nome de Jesus. Não, significa assim: Jesus mandou eu ser assim. Jesus me mandou ter esse comportamento. Se Jesus não mandou eu falar isso, então eu não devo falar. Se Jesus não me mandou fazer isso, então eu não devo fazer. Porque tudo aquilo que Jesus não mandou falar e eu falo, isso vai prejudicar a mim mesmo. Isso vai espantar, isso vai distanciar as pessoas de mim. Se Jesus não me mandou fazer e eu faço, aquilo que eu faço vai fazer com que as pessoas se distanciem, vai fazer com que as pessoas se ausentem, vai fazer com que elas não queiram estar comigo. Você já viu, por exemplo, que tem pessoas que, o que você faz? Como pai, ou como mãe, ou como filho, o que você faz? Você suporta. É ou não é? Mas você não agrada. Agora, quando você tem um pai, uma mãe, um filho, que o que ele faz é agradável, porque o que a pessoa faz é agradável a Deus, é agradável também aos homens. Principalmente as pessoas que agem de uma forma correta. Toda pessoa que age de acordo com Deus, é que o demônio colocou uma coisa na cabeça dos crentes desleixados, que eles são perseguidos porque eles são crentes. Não é não, irmão. Jesus disse para Caim, Deus disse para Caim: se você proceder bem, você não será aceito. Não tem esse negócio não, meu filho. Se você agir corretamente, todo mundo, diz um ditado popular, que respeito é bom e todo mundo gosta. Por isso que Deus diz para Caim: se você agir corretamente, Caim, como é que você não vai ser aceito? Agora, se você não age corretamente, o pecado está à porta, quer dizer, o erro está aí. E você não pode deixar que ele te domina.
Só que às vezes o que ocorre com a gente? Nós não nos importamos com o que fazemos, porque achamos que por estarmos na igreja, sermos crentes, porque no meu caso, eu sou pastor, eu acho que tudo que eu estou fazendo está certo. Foi Jesus que mandou. E aí o que isso vai trazer? Isso vai trazer divisões. Jesus, por exemplo, não mandou a gente sair criticando a fé dos outros. Ele mandou a gente sair e pregar o evangelho. Mas tem crente que chega na casa do outro e ao invés de falar de Jesus, vai falar da crença que a pessoa tem. A crença dela ela já conhece, é por isso que ela tem aquilo com ela. Nós temos que falar é daquilo que Jesus mandou a gente levar. O evangelho é boas notícias, são boas novas. Só que às vezes nós não falamos do evangelho, nós falamos de ministério. Porque às vezes a pessoa diz assim, na minha igreja não é assim, irmão, esquece o negócio de igreja. A palavra de Deus diz isso. Por quê? Porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós temos o respaldo de Deus conosco. Se nós não falarmos da palavra de Deus, nós não temos o respaldo de Deus. E se nós não temos o respaldo de Deus, o que acontece? O que nós falamos, o vento leva. E o que nós iremos falar só vai criar confusão, atrito, só vai criar problema. Porque religião não muda, não transforma. Religião não toca ninguém. Religião confunde. E religião prende. E religião mata a fé. Destrói a fé de qualquer pessoa. Nós não podemos fazer do evangelho uma religião. Por isso que ele diz, tudo o que vocês fizerem. Paulo está falando isso para uma igreja. Ele está falando isso para o povo de Deus. Seja em palavras ou seja em ação, faça em nome de Jesus. O que ele está dizendo? Olha, analise se Jesus falou isso. Analise se Jesus te autorizou a fazer isso. Se ele não autorizou, não faça. Porque você veja bem, se você chega para o seu filho e diz a ele para fazer algo, e ele faz contrário ao que você fez, ele tem seu respaldo? Você mandou ele fazer? Não. Então ele tem que arcar com as consequências dos seus atos. Ele não tem seu respaldo. É igual um pai outro dia falou comigo, falou, pastor, eu falo para o meu filho, não se intromete, não fique com essas meninas, não engravida nenhuma menina, porque se você engravidar, você vai criar sozinho, eu não vou te dar nada para você fazer. Eu não vou cuidar, eu não vou sustentar a mulher para você. Então ele está dando para o filho o quê? Uma norma, uma direção, uma atitude que ele deve ter. Agora, se o filho fizer isso, se o pai não dar para ele vai, poxa, meu pai tem, meu pai pode, mas meu pai não me dá. Mas ele esquece do que ele fez, né? É por isso que, às vezes, o que ocorre com a gente? Por que as pessoas, principalmente da nossa casa, aí o demônio pegou um versículo que tem nas Escrituras e dizem assim, profeta não tem honra na sua própria casa. É por isso, pastor, porque a própria palavra de Deus, a própria palavra de Deus já diz que na nossa casa nós não somos bem-vindos, nem bem-vistos e nem aceitos. Por quê? Por causa da nossa fé. Ora, irmão, para aí. Espera aí. Olha para cá. Acorda. Acorda quem está dormindo do teu lado. Pergunta aí, você está acordado, irmão? Fala assim, se o pastor ficou tanto tempo fora, então escuta pelo menos agora. Eu já estou terminando. Veja bem. A pessoa diz assim, profeta não tem honra na sua própria casa. Por que profeta não tem honra na sua própria casa? Como que o profeta
vive. A palavra profeta significa aquele que fala inspirado. Então, o problema do profeta que não tem honra é que ele é inspirado por Deus para falar. E quando ele fala para os outros. E na hora de fazer, ele não faz o que para os outros ele falou. Esse é o problema do profeta que não tem honra. Um dia uma moça chegou para mim, isso foi lá em Minas Gerais. Digam, graças a Deus. Aqui no Pará não tem essas coisas. Não, irmão, vamos dizer com mais ênfase, né? Só em Minas Gerais que tem. Em Minas Gerais tem cada coisa, irmão. Diga, graças a Deus, só lá em Minas Gerais. Aqui não tem essas coisas. Amém. A moça chegou para mim e disse assim, pastor, conversa com meu pai. Ele é aqui da tua igreja. Eu já vim aqui, nós também, eu, a minha mãe, minha irmã, nós somos de Jesus. Mas, pastor, nós não. Eu já vim aqui na igreja para me ver o que é que o senhor ensinava, que o senhor pregava. Para o meu pai ser assim lá em casa. Pastor, o meu pai, quando nós ficamos doentes, enfrentamos algum problema de saúde, a gente pede ele um dinheiro para comprar um remédio na farmácia. Ele diz assim, amarra esse mal, manda esse embora, que crente falsa que você é. Expulsa isso da sua vida. Você tem que repreender isso em nome de Jesus. É por isso que vocês ficam nessas igrejas derrotadas, que não ensinam a palavra de Deus, que não pregam o evangelho da verdade. E aí vocês ficam gastando dinheiro com remédio. Eu não vou dar nada não, manda esse demônio sair. Isso é um demônio que está na sua vida. E aí as meninas já logo recuam, né? E tem que ficar lá, sofrendo, porque não sabe usar a fé, não tem a fé para poder fazer a coisa. E aí fica lá sofrendo até conseguir o dinheiro para comprar o remédio que o pai não dá. Mas quando o pastor ele tem uma dorzinha de cabeça, ele pega, enfia a mão no bolso e diz assim, vai lá na farmácia e compra um anador para mim. Quem é que vai honrar um sujeito dessa maneira, irmão? Quem? Aquele crente que está em casa e diz para o filho, meu filho, você não pode mentir. Meu filho, você não pode ser desonesto. Meu filho, você não pode fazer essas coisas. Aí o que acontece? Quando o telefone toca, quem é fulano? É a Maria não sei das quantas. Ah, eu não quero falar com essa mulher não, fala com ela que eu não estou em casa. É igual esses dias atrás, eu vi uma cena engraçada. Um pai chegou, ele chegou para mim e falou, porque meu filho é muito mentiroso, pastor, e não sei o quê, ele mente descaradamente, não sei que, não dá nem para você confiar, não dá nem para você acreditar nele. Aí depois a irmã desse pai chegou e disse assim, o fulano é muito mentiroso também, mente desde criança. Por que o filho é mentiroso? Você está entendendo como é que a coisa funciona, irmão? Por que nós não conseguimos reunir a família para passarmos os dias juntos? Por que nós não conseguimos ter um coração alegre? Por que nós não conseguimos sermos mais fortes, mais dedicados, não conseguimos nos dispor naquilo que nós fazemos ou naquilo que nós falamos? Paulo está dizendo que isso é um dos motivos. A gente fala, mas não falamos o que Jesus mandou fazer. Falamos aquilo de acordo com as circunstâncias, o momento, a necessidade. Se a pessoa tem que mentir, ela mente para se salvar, ou para se justificar, ou para qualquer coisa.
Se ela pode enganar, trapacear, ela trapaceia, engana, mente. E pensa que é tipo assim, olha, você vê como é que o diabo engana a pessoa, e o pecado, ele é enganoso. Porque a pessoa faz as coisas erradas, e ela pensa que ninguém vai descobrir. Só que eu vou te dizer uma coisa, irmão. Aonde nós estivermos, o pecado vai atrás de nós, e ele mais cedo ou mais tarde, ele virá à tona. Nem os artistas, os atores, um dia atrás eu estava lendo uma reportagem sobre um grande ator, na Rede Globo, e ele disse uma coisa interessante, que ele diz assim, nem nós conseguimos, como é que foi a palavra que ele utilizou? Esqueci o nome. Ele não consegue ser aquele ator o tempo todo. Ele tem que voltar para a vida real para ser ele mesmo. E às vezes, hoje as novelas duram 3, 4 meses e aquele personagem fica caracterizado na cabeça da pessoa. Só que nem a gente consegue, quer dizer, nem eles que são grandes artistas conseguem fingir ou interpretar, né? É a palavra correta. Ele diz, nem a gente consegue interpretar o tempo todo, a gente tem que voltar para o mundo real para sermos nós mesmos. E aí tem aquelas pessoas que elas apenas interpretam para os outros o que elas devem ser. Igual assim, olha, Jesus lá em João 8, pegaram uma mulher que foi pega em adultério. E é tão interessante essa passagem, ela é magnífica. Pegaram uma mulher que foi pega em adultério. Mas onde é que estava o homem que adulterou com ela? A mulher não pode adulterar sozinha, pode? Naquele tempo de Moisés, hoje até pode, mas naquele tempo de Moisés não. Tinha que haver um ato. O adultério era consumado no ato. Hoje Jesus disse que se a gente tiver uma intenção impura, já pecou. Mas até o momento não tinha. Então aquela mulher foi pega, até porque se você tiver apenas no seu pensamento, se você não contar, ninguém vai ficar sabendo, vai? Não vai. Pois é. Então o que ocorre? Aquela mulher foi pega em adultério, em um ato físico de adultério. Mas só pegaram a mulher. Por que não levaram o homem com ela? Você já analisou isso, não? Você já pensou sobre isso? Onde é que estava o homem que adulterou com ela? Só levaram ela. E chegaram lá e disseram, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. Moisés manda apedrejar. O que é para a gente fazer? Jesus parou, escreveu no chão e virou e diz, aquele que não tem pecado, quantas pedradas ela levou? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Executar a lei de Moisés sobre as pessoas, eles estavam sempre prontos a executar ela. Agora, executar a lei sobre suas vidas, eles não analisavam, eles não olhavam. É por isso que muitas pessoas, às vezes, não aceitam nem o nosso conselho, nem a nossa repreensão, nem o nosso ensinamento. Gálatas capítulo 6, só para a gente terminar aqui. E não vou falar mais nada sobre isso. Hoje é o primeiro. Gálatas capítulo 6. Posso ler? Eu vou voltar à questão do profeta sem honra. Vou voltar. Diz assim, olha, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido
em algum delito, vós que sois o quê, irmãos? Presta atenção nisso. Vós que sois o quê? De novo. Vós que sois... Em outras palavras, ser espiritual significa estar andando no Espírito. Porque, olha para cá. Andar no Espírito não é andar assim, aleluia, glória a Deus, oh, glória, aleluia. Falar em língua, em mistério. Andar em Espírito é a gente andar na orientação das Escrituras Sagradas. É a gente não agir pela emoção e nem pelo coração. Tem coisas que Deus nos manda fazer, mas nós não queremos. É ou não é? É ou não é? Tem coisas, por exemplo, que Deus te manda perdoar, mas você não quer perdoar. Deus te manda ir, mas você não quer ir. Deus te manda falar, mas você não quer falar. Deus te manda deixar, mas você não quer deixar, você gosta daquilo. Andar no Espírito é a gente andar no que Deus nos manda. Fala para o teu vizinho assim, andar no Espírito não é só andar em igreja, não. Tem gente que anda dentro da igreja. Tem gente que vive lendo a Bíblia, mas não faz nada do que lê. Você pode ver que às vezes a pessoa pega a Bíblia, marca tudinho, pega uma agenda, faz anotações, mas ela não faz aquilo que ela lê, que ela anota, que ela marca. Ela não guarda aquilo como uma instrução para a vida dela. É por isso que você vê até pastores, por exemplo, que adulteram, que mente, que engana. Por quê? Aí você diz, mas ele não lê a Bíblia? Lê, mas ele não faz. Quando é que o remédio tem efeito no meu corpo, irmão? Quando eu compro ele e guardo ele na minha casa, ou ponho ele no meu bolso? O remédio só faz efeito no meu corpo quando eu tomo ele. Por isso que lá em Provérbios 4, o rei Salomão diz, a palavra de Deus é remédio para aquele, é vida para aquele que a acha e remédio para todo o seu corpo. Então, se eu não sou espiritual, e ser espiritual é fazer o que Jesus falou. Fazer o que Jesus falou é igual, por exemplo, você que é casado. O que Jesus mandou fazer? Ele diz assim, vós maridos, amai as vossas mulheres. Ele não perguntou assim, ela é legal? Se ela for legal, se ela for boa, carinhosa, meiga, dedicada, esforçada, você ame ela. Ele não está perguntando, ele está dizendo, a mulher é sua? É, então ame. Mas é uma jararaca, ama a jararaquinha. Você casou. Respeite. E tem outra coisa. E ele diz assim, trate bem. Porque ela é herdeira da mesma graça que tu. Você não é melhor do que ela só porque você é homem. Trata ela bem. É por isso que de vez em quando a minha mulher, quando ela fica lendo, eu compro um livro para ela, compro um negócio para ela ler, ela lê umas coisas, ela vem me falar, olha, você me trata bem, senão você está perdido. Dá minha ameaça ainda, irmão. Foi Deus que falou, vou pegar a Bíblia aqui e vou abrir para você. Eu pego e eu começo a brincar com ela, então eu vou abrir uns versículos também, vou te mostrar. Começa a guerra, né? Na nossa brincadeira. Então o que ocorre? Ele diz, vós que sois espiritual, você que está andando de acordo com o que foi ensinado nas Escrituras. O homem espiritual, olha para cá, o homem espiritual não é aquele que ora. O homem espiritual não é aquele que anda na igreja.
que está nos cultos constantemente. O homem espiritual não é aquele que vive jejuando. O homem espiritual é o homem que anda de acordo com os ensinamentos dados nas Escrituras. Esse é espiritual. Por isso, às vezes, tem mulheres que se enganam com homens que estão aqui em cima e casam com eles achando que eles são de Deus. Não é porque alguém está aqui no altar que diz e prova que essa pessoa seja de Deus, irmão. Você tem que, a Bíblia diz assim: se conhece a árvore pelos frutos. Não é a aparência da árvore. Às vezes a pessoa tem aquela carinha de santinho, aquela aparência de piedade, aquela aparência de uma pessoa inocente, aquela aparência de uma pessoa de Deus, mas não passa de um adúltero, de um picareta, de um desonesto, de um ladrão, de um pilantra. Mas por quê? Porque aquela pessoa no seu interior não foi transformada. O profeta não pode somente ter a inspiração e falar inspirado por Deus. Ele tem que ser de Deus. Eu não posso ser só um pregador. Antes de ser um pregador, eu tenho que ser de Deus. Porque eu posso pregar, e o que eu pregar, eu te levo para o céu, eu te levo a Deus. Mas eu vou para o inferno quando morrer. O senhor está ficando doido, pastor? Não, Judas pregou, filho, expulsou demônio e levou gente que com certeza está na glória com Deus. No dia final, estarão lá. Mas onde é que está Judas? E vou dizer a você, o ministério de Judas não acabou. Tem muitos Judas. Ele está dizendo, Paulo está dizendo, olha, se você pegar alguém, se você surpreender alguém em alguma falha, em algum erro, em algum delito, em alguma coisa errada, se você é espiritual, se você está andando de acordo com as Escrituras, ele diz, vós que sois espirituais, o que ele manda fazer? Corrigir o tal. Com que tipo de espírito, irmão? De mansidão. Ele não mandou você pegar uma espada e matar. Ele mandou corrigir. E você sabe como é que muitas vezes a gente corrige as pessoas? Não é brigando. Eu já briguei com muita gente, mas não consertei nenhuma. Criei foi muito adversário e muito inimigo. Porque eu xingava, eu brigava, eu falava e achava que brigando, xingando, a pessoa ia mudar. O meu filho fez umas coisas erradas e eu peguei ele, eu xinguei ele todinho. E depois Deus falou comigo, você fez direitinho, igualzinho o diabo queria. Por quê? Porque o seu filho, quando ele tiver filho, ele vai fazer a mesma coisa que você fez com ele. Você sabe qual é a noção de paternidade que nós temos? Sabe por que muita gente não confia em Deus e não acredita no amor de Deus? Porque os pais que nós tivemos, muitos, nem pai conviveu com eles. Às vezes conviveu com uma pessoa que maltratou, que humilhou, que pisou, que desprezou, que não mostrou amor, que não mostrou carinho, que não mostrou afeto, que aproveitou da pessoa. A noção que a gente tem de Deus também é mais ou menos assim, deturpada. Por isso que Paulo diz, com espírito de mansidão, corrige. Mas olha o que ele diz aí, olha, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas, em outras palavras, olha para cá, irmão, olha para cá que eu vou te dizer uma coisa importante, vou parar aqui. Veja só, ele diz assim, olha por você mesmo, porque você não tem autoridade sobre aquilo que os outros fazem de errado,
se você comete os mesmos erros deles. Como que eu posso corrigir uma pessoa corrupta se eu sou corrupto? Eu só tenho autoridade sobre aquilo que eu domino. É a mesma coisa. Como pode, se eu estou doente, eu ajudar você a se libertar da sua doença? Jesus diz claramente, é impossível um cego guiar outro. Os dois podem até irem juntos, mas vão cair aonde? Na cova. Eu não tenho autoridade. Não sei se você entendeu. O profeta que não é respeitado, porque honra é respeito, irmão. Em sua casa, é porque na sua casa ele não dá o respeito aos da sua casa. Por que a minha casa não me respeita como um homem de Deus? Porque eu só falo de Deus, mas eu não faço o que Deus manda. Quem é que vai me respeitar? Quem é que vai me honrar? Se eu sou apenas uma matraca que apenas repete o que Deus está dizendo, e na hora de fazer, eu não faço o que eu mesmo falei, as minhas próprias palavras me condenam, ou os meus próprios atos, as minhas próprias ações vão me condenar. Outro dia teve um obreiro que chegou para mim e disse assim, pastor, eu gostava mais quando o senhor chegou aqui, o senhor era muito bravo, o senhor pegava muito no pé, agora o senhor está muito light. Eu falei, o que eu ganhei com isso? Ganhei um monte de inimigo, de adversário e foram embora, porque eu não era um homem espiritual. Porque muitos chegavam depois e diziam, poxa, o pastor diz que é de Deus, depois briga com a gente, xinga a gente. Aí eu parei de brigar. Agora eu já não sou mais de Deus, né? Não brigo mais. Agora que eu passei a fazer o certo está errado. Porque na verdade, irmão, ainda que eu brigue contigo, que eu xingue você, se você não quiser mudar, você não muda. Agora, uma coisa eu vou te falar. A Bíblia diz que o amor é paciente, suporta. O amor não se porta inconvenientemente. E o amor é tão forte que até nas novelas da Globo ele vence. Tem que ser no último capítulo. E é o que Paulo está dizendo. Quando você for corrigir alguém, veja se você não está no mesmo barco daquela pessoa. Se você tiver, você não vai conseguir corrigir aquela pessoa. É tipo assim, quando eu me converti, eu não me esqueço disso. Eu me converti, só que eu era medroso. Eu tinha síndrome do pânico. Eu não dormia sozinho, não ficava num lugar sozinho. E, claro, o diabo sabia disso, eu estava na mão dele, embora eu estava dentro da igreja. Aí eu fui pedindo a Deus para que Deus me ajudasse a vencer aquilo. E quando manifestava um demônio na igreja, eu ficava uma semana sem dormir. Aqueles gritos, aqueles negócios, aqueles demônios, às vezes eu evitava ir na igreja, porque aquilo me dava pavor. Eu passava a ver vultos, ouvir vozes, dentro da igreja. Eu não dizia nada para minha esposa, não contava nada para ela, não falava nada com ela, que não era para causar problema nela. Mas eu demonstrava ser um homem de Deus. Só que eu não era. Eu era um enfeite de igreja. Eu era um covarde. Eu era um banana, espiritualmente falando. Aí, quando eu comecei a orar a Deus para que Deus me ajudasse a vencer aquele medo,
Eu comecei a fazer oração e eu comecei lendo o livro do T.L. Osborne, Você é o Melhor de Deus. E isso me abriu meus olhos. E eu me libertei. E quando eu me libertei, o pastor me chamou para poder expulsar um demônio. O demônio olhou para mim e disse assim: quem você pensa que você é para poder me expulsar daqui? Quem você acha? Você acha que você pode me tirar daqui? Quem você pensa que você é? Eu falei: demônio, eu era um banana. Eu era uma derrota. Eu era, realmente. Medroso. Eu era. Agora, eu vou dizer a você quem eu sou. Sou lavado pelo sangue de Jesus. Sou ungido pelo Espírito de Deus. Tenho o poder de Deus disponível na minha vida. Tenho o nome de Jesus a meu favor. E é por isso que eu vou te expulsar dessa mulher agora. E o demônio começou a gritar. Agora, se eu não tivesse vencido aquele medo, na hora que o demônio disse: quem você pensa que você é? O que voltaria de novo? Não posso, não vou ter condições. É assim que fica muita gente, sem condições. Tem pessoas aqui que vêm e que levam as coisas de Deus a sério, e que na sua casa de vez em quando, ou o seu marido, ou a sua mulher, ou os seus filhos, ou os seus pais, não sei quem é quem aqui na história. É um exemplo. Quando estão em casa e um está agindo de uma maneira errada, você vai, abre a boca e fala. E aí sabe o que você ouve de resposta? Você está igualzinho o pastor Carlos, só fala nessas coisas. Você já ouviu isso, não já? Você já ouviu isso, não já? Que tudo é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Mas é a Bíblia, irmão. O homem espiritual não é que canta, que fala, que prega. O homem espiritual é o que faz o que a Bíblia diz. Esse é espiritual. Aí você pode corrigir quem tiver errado. Depois eu vou dar sequência nisso aqui. Digam graças a Deus.